Olá, nossa aula de hoje iremos trabalhar sobre a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e também trabalharemos o que foi a crise de 29. Primeiro tema a ser trabalhado é a Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Como aconteceu e de qual forma terminou a Primeira Guerra? Introdução. A Primeira Guerra Mundial ela é vista como gênesis para a ocorrência de outra guerra que foi uma das grandes e maiores guerras que já existiu na face da Terra, que é a Segunda Guerra Mundial. Os conflitos árabes, israelenses e a Guerra do Golfo, além dos conflitos da Península do Balcãs, foi considerada uma guerra total. Não apenas porque muitos países de outros os continentes participaram, mas também porque sua ocorrência não poupou a população civil da destruição de um alto índice de mortalidade. Então, foi um conflito que aconteceu aí, a gente viu aí, acabou de ver, entre nações, certo? Então, foi o que chamamos também de imperialismo, influenciou, de certo modo, para que ocorresse essa Primeira Guerra Mundial. Então, o que antecedeu a Primeira Guerra Mundial? O que fez com que ocorresse a Primeira Guerra Mundial? O desenvolvimento industrial norte-americano no setor de siderúrgica, ou seja, de metalúrgica, ali de produção de metal e tudo mais, e automobilístico, que estava acontecendo nesse período aí, a grande revolução industrial, a primeira, segunda fase da revolução industrial, já estava começando a se criar os carros, os automóveis, então a gente vai ver a grande produção do ferro para a produção desses automóveis e os automóveis em si, bem como o avanço também o germânico da produção bélica. Eram elementos sinalizadores de uma concorrência que amassava cada vez mais a liderança econômica e militar britânica sobre o mundo colonial. Logo, nota-se que o Império Inglês estava sendo ameaçado. Então, a gente vê aí que o Império Inglês estava sendo ameaçado porque era onde tinha o grande fluxo de produção e bélica e também grande produção de automobilístico. Então, hoje, a criação de carro teve influência aí graças à Inglaterra, que é uma das maiores, até hoje, uma das maiores produtoras de automobilismo. Ao mesmo tempo que nações coloniais africanas e asiáticas iniciavam campanhas nacionalistas por sua emancipação minórias europeias, que estava sendo disputada, tanto a África quanto a Ásia estava sendo disputada e querendo ser dividida aí pelos poloneses, israelenses, finlandeses, sérvios, húngaros e eslovenos. Então, todos eles estavam querendo pegar uma parte da África para colonizar, para explorar a mineração e também a siderúrgica, que existia naquele local, ainda existe até hoje. Também predomina o avanço da independência, então eles também buscavam a independência africana, a independência que eles não queriam ser explorados, queria ser somente construtor de sua própria identidade naquele momento. Liga dos Três Imperadores. Então, aí surge nesse período a Liga dos Três Imperadores, criado aí por Otto von Bismarck. Ele funda em 1873 a Liga dos Três Imperadores, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Rússia. Contudo, as divergências entre russos e austríacos sobre o domínio da região balcânica e o posicionamento das minorias eslavas, como o pan-eslavismo, ocasionaram o fim dessa coligação. Após essa ruptura, com o acordo reafirmados no Congresso de Berlim em 1878, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro decidem manter uma mútua ajuda militar. Eles começam a ter uma criação ali de uma diplomacia entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Eles começam a se tornarem amigos, associados de forma militar, assinando um novo acordo aí em 1879. Só que não dura muito, porque acontece um escândalo muito grande e a Austro-Húngaro, junto com a Alemanha, eles se dividem e se tornam rivais. Aí onde a gente vai ver que vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Aí teve também a questão
marroquinas. A questão marroquinas também reforçou as tensões que vieram a acarretar a Primeira Guerra Mundial. Então, era um conflito que estava acontecendo naquela região, mas também que influenciou mais lá na frente o que seria a Primeira Guerra Mundial. Então, a região do norte da África era disputada por ingleses, franceses e alemão. Como eu falei, teve o imperialismo nesse período, então estava sendo todo mundo ali disputando, querer um pedaço da África. Então, aí teve essa disputa pela parte norte da África, pelos ingleses, a Inglaterra, a França e a Alemanha, que evidenciaram o interesse pelas nações pelos Mediterrâneo, pelo mercado existente naquela área. Então, a busca pelo mercado, a busca pela produção, a busca pela mineração naquele local estava muito grande. E aí começou a criar uma disputa entre eles, entre a Inglaterra com a França e com a Alemanha, que aí foi chamada também de questão marroquina, tá? Essa parte aí de disputa entre os três países com a conquista da África está relacionada na questão marroquina. Então, cuidado quando vê as questões de vestibular, porque às vezes pode ter uma pegadinha. Principalmente o Enem, que gosta bastante de selecionar esse assunto específico para ser trabalhado nas questões. Então, aconteceu o estopim da guerra. O que que foi o estopim da guerra? Em 1912, acontece aí o que chamamos de ânimo de conflito, que foi os ânimos começaram a se alterar ali por razões de território, pela busca do território, pela disputa. Lembra anteriormente que a gente falou, a gente viu, na verdade, falando sobre a questão ali da Alemanha com os húngaros, que eles não estavam, eles estavam tendo um acordo, eles estavam se ajeitando, se juntando militarmente. Só que teve um período que eles começaram a se estranhar, eles começaram a se afastar um dos outros. Então, aí acontece em 1913, a Bulgária, ela apoia-se no Império Austro-Húngaro, e ele invade a Sérvia. E nessa invasão da Sérvia, eles perderam, né? Os húngaros, a Sérvia, perdão, eles perderam a guerra para os húngaros. Então, a Húngara ali acaba ganhando aquela guerra. Em paralelo a eles, o que estava acontecendo? Os eslavos, que era a Bósnia-Herzegovina, ele obteve o provênio dessa situação. Resultaram-se na junta com a Sérvia. Então, aí a gente já vê a Bósnia-Herzegovina junto com a Sérvia. Então, ali cria-se uma aliança entre os dois países. Qual era o objetivo desses dois países? O objetivo era alcançar a situação do herdeiro do trono austro-húngaro, que era Ferdinando na época. O arquiduque Francisco Ferdinando foi a Sarajevo. Então ele acaba indo com a primeira dama, né? O Ferdinando ele sai, vai com a primeira dama para visitar o Sarajevo. Só que aí era na época era a capital da Bósnia, só que acontece aí o assassinato dele. Então, divulga a formação de uma monarquia tríplice, a austro-húngaro, a eslava, e promovendo a Bósnia-Herzegovina ao mesmo patamar da Áustria. Só que nesse período aí, no mesmo ano de 1913, Ferdinando ele é assassinado. E aí começa a luta, a disputa, o estopim tá aí, na morte de Ferdinando. Ele, de forma inesperada, ele acaba sendo assassinado. E aí onde começa a disputa entre os países que eram filiados aí a Áustria-Húngaro e também quem não era filiado. E aí começa uma disputa entre os países, uma luta entre os países pela conquista de território. E aí veio a divisão de conflito, que esse conflito da Primeira Guerra Mundial ela foi dividida em três fases distintas. A primeira fase desse movimento ela aconteceu em 1914 até 1915, que foi a primeira fase ali da Primeira Guerra, né? Foi um conflito que não era armado ainda, acontecia conflitos entre as nações, eles não se batiam entre si. Já nessa segunda fase se chamava a Guerra das Trincheiras, 1915 até 1917 foi o período que durou aí. Então, o que era a Guerra das Trincheiras? Para a gente ter uma noção, as trincheiras são esses espaços aqui, no qual eu mostro no slide, onde tem uma barra, né, um muro protegendo e eles ficam na parte de baixo. Então, isso aí é chamado de trincheira.
que acontecia? Por exemplo, a Alemanha estava ali disputando com a Áustria-Húngaro. Então, o que acontecia? A Hungria tinha uma trincheira de um lado e a Alemanha trincheira do outro. E ali eles começavam a trocar de tiro, a disputa ali começava. E ali essa barreira protegia de certo modo. Já a sua segunda fase foi a Guerra do Movimento, que aconteceu em 1917 até 1918, que finalizou ali o conflito, e que foi já a luta mesmo, a disputa, a invasão de território. No primeiro momento, confronto, a Alemanha adotou o plano Schlieffen, que defendia alcançar a vitória de forma decisiva na frente ocidental. O plano determinava a transferência da parte do contingente militar germânico para alcançar a França e dominar Paris. A tropa alemã se deslocaria com grande velocidade atrás dos Luxemburgo, da Bélgica e depois do sul da França. Então, eles acabaram querendo conquistar essa parte aí. Então, eles lutaram para conquistar Paris, na França, e também a tropa tentou conquistar o Luxemburgo, a Bélgica e, por fim, o sul ali da França. Então, tem aí essa divisão. Lembrando, a guerra ela aconteceu em 3 fases. A primeira movimento, a primeira fase de disputa entre os países, segunda fase que foi chamada Guerra das Trincheiras, na qual os 2 países estavam ali confrontando, e por fim foi a guerra, a luta para conquistar o território, que foi aí o movimento, a Guerra de Movimento de 1917 a 1918. E qual foi a participação do Brasil? A gente sabe, quem já viu, quem está vendo pela primeira vez, vai descobrir agora que o Brasil ele teve 2 participações nas guerras, a Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele servia de forma militarista, mas também servia de forma medicinal, ou seja, de medicina, né? A medicina que também influenciou bastante. Então, a Marinha Brasileira ela atuou na costa africana com 2 cruzadores, 5 contrapedreiros e um navio auxiliar e um rebocador. Os aviadores lutavam ao lado dos pilotos britânicos e franceses. Oficiais do exército serviam na frente ocidental, compondo a Brigada Francesa. A missão médica cantou com a participação de 86 médicos, sem falar as nossas enfermeiras, que foram as primeiras mulheres a lutar, a ir para o campo de guerra, né? Lutar não, a ir para o campo de guerra e ver a situação que foram as nossas enfermeiras que estavam aí no Brasil, terminando, muitas delas não tinham nem terminado o curso de enfermagem, mas foram mesmo assim para exercer a profissão de enfermagem. A participação brasileira não teve peso tão significativo para a definição do conflito. Contudo, pode-se afirmar que o Brasil promovia passos determinantes para sua inserção na relação geopolítica internacional. Sem falar que tem uma diplomacia, né? A diplomacia também vai influenciar nessa parte aí, nesse momento que as mulheres vão para o campo de batalha, ou também os homens, né? A marinha e a aeronáutica também vai para o campo de batalha auxiliar a França e auxiliar os ingleses, né? Os britânicos. Vamos resolver uma questão agora, bem rapidinho. Britain's John U. Country Army. God save three king. Então, o que ele quis dizer? Ele está dizendo aí que salve os britânicos, ou seja, salve os ingleses. Você que é um jovem, né, que é bem informado, né, bem engajado para ir para a guerra, você mesmo, estou lhe chamando para você ir para a guerra. Se alistar, ou seja, army significa exército, então entrar para o exército britânico. E aí ele termina dizendo, God save three king, Deus salve a rainha. Então, o cartaz anterior, ele mostra o Lord Kitchener, secretário do Estado de Guerra do governo britânico de 1914 a 1916, conclamando a população a se alistar nas Forças Armadas Britânicas, por ocasião da Primeira Guerra Mundial.
Temos aí a letra A, o cartaz põe em destaque. B, o igualitarismo. C, o nacionalismo. D, o eurocentrismo. Letra E, o regionalismo. Ou letra A xenofobia. Então, a gente analisando, a gente parando para pensar nessa questão aí, a gente vai ver que está falando do nacionalismo. Quando ele chama, né, ele está dizendo, venha servir o seu país, venha servir a rainha, né, que termina dizendo, God save the king, Deus salve a rainha. Então, você tem que lutar, você tem que conquistar junto com a gente. Então, é isso que basicamente ele está dizendo, que era para eles irem à guerra, é para eles disputarem. Então, a resposta aí correta, ó, que essa é uma questão de Enem, essa é uma resposta correta, é a letra C, o nacionalismo está presente nesse cartaz. Partindo disso, vamos lá. Leia o trecho a seguir, escrito por um operária inglesa, que trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial em uma fábrica de munição e observe o cartaz produzido nos Estados Unidos por J. Orwand Milne durante a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. Não sei dizer quantas outras ganhavam na fábrica de bombas, mas sei que eles pegavam apenas 25 centavos por semana a cada moça para enchê-las, o que não era muito. Aliás, não dava para viver com esse dinheiro, pois precisávamos comer e não ganhávamos refeições. Mas, quando elas entrarem em greve, o salário aumentou uns 5 ou 6 centavos por semana e foi criado um sistema de bonificação. Aí temos o cartaz, we can do it. Então, nós podemos fazer isso. Basicamente, é essa frase em inglês. Então, o que que tem a relação aí? É para a gente juntar os dois textos, né? Temos o primeiro texto, que vai falar de uma fala de Mary, que ela vai dizer que as mulheres ganhavam pouco, as mulheres ganhavam 25 centavos por semana, depois que elas foram à luta, depois que elas foram tentar conquistar o seu direito, né? De ir para frente, de ir para o campo, encher as bombas, né, que era um papel muito importante, já que os seus maridos estavam, resumido, os seus maridos, eles estavam em guerra, então não tinha gente, não tinha homem suficiente para poder começar a encher as bombas. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram as esposas que estavam necessitadas, já que o marido não estava em casa, não estava tendo renda familiar, elas estavam indo para as fábricas produzir esse armamento, produzir as armas, produzir as bombas, e aí começaram a ganhar o seu dinheiro. Só que o dinheiro era muito pouco, era um dinheiro que não dava para as despesas totais, não dava para sustentar a família inteira. E elas começaram a exigir os direitos. Por isso que nesse período vai ter a primeira manifestação das mulheres contra o salário, né, contra o salário que elas estavam ganhando. E elas começam a dizer, não, nós somos mulheres, nós temos direito de ganhar um salário correto, de ganhar o mesmo dinheiro, o mesmo valor que os nossos maridos estavam ganhando. Então, aí onde entra a primeira disputa feminista em busca de uma melhoria de salário, melhoria de vida. Então, ela enche aí, né, ela diz assim, enchê-las o que não era muito. Aliás, não dava para viver com esse dinheiro, então era muito pouco. Só que depois dessa movimentação, dessa luta, elas ganharam de 5 a 6 centavos por semana, que para elas aumentaram não muito, mas consideravelmente. Então, a pergunta é, os documentos permitem afirmar que, letra A, graças ao feminismo que se tornou uma força social, as mulheres conquistaram igualdade de direitos no mercado de trabalho? Letra B, as guerras mundiais exigiram a exclusão das mulheres no mercado de trabalho para suprir a ausência dos homens convocados pelo confronto. C, as tentativas de se valer no trabalho feminino foram improdutivas, pois as mulheres não se adaptaram ao rigor do ritmo fabril. D, os modernos armamentos industriais, graças à sua precisão, procede a população civil dos enfrentamentos
bélicos, ou letra E, a produção industrial do período era muito especializada, uma vez que ainda composta o trabalho feminino. A gente parando para analisar vai ser a letra B. As guerras mundiais, elas exigiram a inclusão das mulheres no mercado de trabalho para suprir a ausência dos homens convocados pelos confrontos. Então, é isso, foi o que eu falei, né? Elas estavam indo para dentro das fábricas, elas estavam indo à luta para poder levar o dinheiro para casa, já que seus esposos estavam em guerra, estavam no campo de batalha. Partindo disso, agora vamos para a Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa em si? Introdução. A realidade russa era a expressão da desigualdade, visto que uma parcela da proprietários das terras, clero e oficial, desfrutavam de privilégios lado ao Cesar. O Cesar, para quem tomou um susto de primeira, que não sabe quem é, o Cesar é como se fosse um rei. Tinha um Cesar que era basicamente a mesma coisa do rei, ia passando de geração para geração e era o governante daquela região, que no caso aí da União Russa Socialista Soviética. A massa camponesa, que eram os mujiks, eram explorados pelos boiardos, que eram os nobres detentores da parcela consideravelmente das terras férteis. Não existia uma divisão equilibrada de terra, então tinha gente que tinha muito mais terra, tinha gente que tinha pouca terra, tinha gente que tinha terra consideravelmente, então não tinha esse controle do governo quanto ao número de terra. O governo cesarista, ao se apropriar de um número significativo de terra dos nobres, submetiam a comunidade rural em um regime de servidão, dirigido pelo Estado e a quem os camponeses deveriam pagar impostos para ter acesso à terra. Então, era basicamente isso. Você pagava os impostos, você tinha acesso àquela terra. Se você não pagasse, o governo lhe tomava e dava para outra pessoa. E aí onde vai começar a surgir aquela revolta, aquela disputa, aquela coisas que ficavam sufocantes, né? O imposto era muito alto para as pessoas que tinham pouca renda. Então aí vai surgir o que chamamos de Domingo Sangrento, que ocorreu no dia 22 de janeiro de 1905, na sede do governo em São Petersburgo, uma manifestação popular pacífica foi violentamente reprimida, então foi todo mundo assassinado. Os principais requeriam a audiência com o Cesar e apresentar uma carta de intencionalidade. Aí onde vai entrar o socialismo nesse período? Vai entrar sociólogos e filósofos também que defendem uma tese, defendem a ideia, principalmente a ideia de Karl Marx. Então eles vão defender do operariado, a ideia do operariado. O massacre sofrido ficou conhecido como Domingo Sangrento, tentando conter os ânimos que poderiam gerar revoltas mais intensas contra o governo do Cesar. Nicolau II propôs um manifesto de outubro que lançava a promessa de instalação de uma monarquia constitucionalista e parlamentarista. Nesse período, as manifestações populares no campo e na cidade estimularam a formação dos soviets, conselhos de trabalhadores em várias regiões da Rússia. Então, vai nesse período começar a entrar o conflito, começar a busca pela forma de, vamos dizer assim, de lutar contra a exploração que eles estavam vivendo. E eles vão começar a criar essa manifestação. Só que Nicolau, para, vamos dizer assim, botar a poeira debaixo do tapete, ele cria aí um manifesto de outubro que vai fazer com que ele prometesse que que instalaria uma monarquia constitucionalista e parlamentarista. Revolução continua nos corações. Então, a revolução, a revolta, a busca pelo direito ainda vai continuar. Então, a primeira frente social democrática era representada pelos mencheviques,
de presença minoritária no Congresso Russo. Eles defendiam o amadurecimento do capitalismo, a busca pelo poder, para essa forma alcançar o socialismo. Socialismo, isso mesmo. Então, eles buscavam, através do Congresso, a busca pelo socialismo, pela busca pelos seus direitos. Então, outro segmento do Partido Operário Social Democrático, que eram os bolcheviques, que era a maioria no Congresso, que acreditavam na revolução socialista, defendida pelo governo operário e convocada pela implantação de uma ditadura do parentarismo. Então, vai aí surgir o que chamamos de uma disputa entre os bolcheviques, que era bem raro, eram bem poucos, e os bolcheviques, que era a maioria. E esses bolcheviques eram defendidos aí, eram liderados por Lenin, que quem tiver interesse depois pesquisar sobre a história dele é muito interessante. Tratado de Brest-Litovsk. Dentre os mais importantes medidas dos bolcheviques, pode-se citar a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que a Rússia abriu mão do segundo território, que era Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia e Polônia. Tá? Eles liberaram, vai com Deus, não estão mais nem se preocupando mais com isso. O confisco e a entrega da propriedades aos camponeses e o nacionalismo de bancos e indústrias. Oficialmente, os conselhos entregavam o poder aos soviéticos. Da divisão dos poderes, Lenin seria o presidente, Leon Trotsky, o encarregado do assunto estrangeiro, de Joseph Stalin, chefiado do assunto interno. Então, isso aí foi depois de toda a manifestação, depois que tudo aquilo ali aconteceu, veio o que chamou de assassinato da família real Cesar. Então, a família real foi toda assassinada pela população, a população se revoltou e assassinou toda a família real, sendo uma lenda ainda hoje na Rússia que acreditava que Anastácia, que era a filha mais velha da família, ainda estava viva, que foi adotada, e tem toda aquela cultura que eles ainda acreditam. Sem falar que foi grande inspiração para o filme Anastácia, né, o filme de desenho animado de Anastácia. Só que aí a família real foi toda assassinada. O que aconteceu nesse período? Aconteceu a disputa entre os bolcheviques e os mencheviques. Nesse período aí, os bolcheviques ganharam, que era liderado por nada mais nada menos do que Leon Trotsky. E Lenin perdeu dessa vez. E Lenin, nesse período, para não sofrer a revolta da população, ele se muda para a cidade, para o México, onde ele vai se encontrar com uma pessoa muito importante que influencia aí no socialismo, que era a Frida Kahlo, e também seu ex-marido, que era também pintor naquela época. Me falha a memória o nome dele aqui agora. Guerra Civil, o governo de Lenin. Então, depois de muito tempo, depois de que Trotsky morre, e aí vem toda aquela revolta novamente, e as pessoas querem Lenin, buscam pelo Lenin, e aí Lenin volta novamente para a Rússia. Só que quando ele volta, acontece algumas transformações, como a criação também da nova política econômica, o NEP, que permitia a adoção de padrões da mesclagem característica do socialismo com o capitalismo por meio de um planejamento estatal, o qual englobava ações como liberdade de comércio interno, a permissão para a instalação de pequenas empresas privadas, o incentivo à produção e ao atendimento a demandas por alimentos. Então, aí, ele cria o NEP, que vai trazer isso, vai trazer o benefício de forma econômica para a Rússia. Só que nesse período ele é mandado embora, ele é enxotado da Rússia, ele volta novamente para o México, mas dessa vez ele se hospeda na casa de Frida Kahlo, com o Diego Rivera, o ex-marido de Frida, e lá ele começa a produzir o que chamou naquele período como as ideias de Lenin, o socialismo de Lenin. E acabou que ele morreu na cidade lá ainda no México,
assassinado de forma brutalmente. Não se sabe quem foi que assassinou Lenin, mas provavelmente seja aí dos bolcheviques. Temos uma questão aí bem massa, bem legal. 100 anos da Revolução Russa. Ou você para de jogar água fria em mendigo, ou a revolução explode. A charge citada, produzida no contexto da reflexão sobre o centenário da Revolução Russa, ironiza. Letra A. A difusão da servidão, ruralização da economia a partir do fechamento do país durante o governo do Cesar Alexandre II. Letra B. O despositivismo czarista em relação aos seus operários, como foi o caso do massacre no chamado Domingo Sangrento de 1905. Letra C. A proeminência da Igreja Católica Ortodoxa, principalmente no monge Rasputin, sobre o membro da família real cesarista. Letra D. O domínio ideológico da burguesia no chamado governo provisório, que acarretou o empobrecimento dos camponeses e operários. Ou letra C. Ou letra E. A insatisfação dos soldados combatentes da Primeira Guerra Mundial, obrigados a lutar em condições precárias, enfrentando a fome e o frio. Então, a resposta correta vai ser a letra B. O despositivismo czarista em relação ao operário, como foi o caso do massacre do chamado Domingo Sangrento de 1905. A gente está vendo aqui, mas aqui representa o Cesar Alexandre II e aqui o Lenin, que foi um dos grandes pensadores aí para que acontecesse o Domingo Sangrento em 1905. Agora nós vamos para a outra fase, que é a crise de 29. Crise de 29. Pós-guerra. Aí é o que estava acontecendo. Depois da guerra, os países começaram a se dividir, os países estavam totalmente quebrados, porque todo mundo investiu um pouquinho que seja na guerra. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava arrasada, principalmente a França, a Alemanha, a Itália e os países da Europa Oriental. Devido à situação como o solo contaminado, infraestrutura caótica, indústrias destruídas, crescente desemprego, aprofundamento dos conflitos sociais, forte invisibilidade, vitória da Revolução Socialista na Rússia, violência e radicalização dos grupos sociais na convivência com o caos. Então, isso aí estava tudo acontecendo na Europa e influenciou, de certo modo, os Estados Unidos. No entanto, outros países como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a África do Sul, a Índia e a parte da América do Sul tiveram suas economias estimuladas, pois além de estarem afastados das frentes de batalha, forneceram matéria-prima e produtos para a Europa devastada. Então, o que aconteceu? A guerra acabou, os países estavam devastados, principalmente os que participaram da guerra, então ninguém estava comprando nada, ninguém estava exportando, mas estava acumulando mercadoria, porque os outros países não tinham condições suficientes para comprar mercadoria. Então, era isso que estava acontecendo no mundo, era isso que estava acontecendo não só entre os países influentes dessa Primeira Guerra Mundial, mas o mundo inteiro estava em declínio. E aí vem a economia americana. Os Estados Unidos, diferentemente de outros países, defendiam menos do comércio exterior, pois sua estrutura econômica era marcada pelo mercado interno, ou seja, vendia entre eles mesmos, que estimulava a atividade industrial. A postura protecionista limitava a entrada de produtos estrangeiros, denunciando que os Estados Unidos não estavam adotando um relacionamento de reciprocidade diante ao comércio internacional. Então, estava ali produzindo para eles mesmos, não estava expandindo, não estava mandando para fora, os países não iam comprar as mercadorias. Então, era só entre eles mesmos, era uma economia nacionalista. Dessa forma, o liberalismo econômico defendido pelos Estados Unidos, no período, ele tinha seus limites diante dos interesses econômicos do país.
Então, é isso que estava acontecendo nos Estados Unidos. Estavam produzindo para dentro dos Estados Unidos, mas todo mundo estava quebrado, não estava saindo essa mercadoria. Aí veio a Quinta-feira Negra. O que foi a Quinta-feira Negra? Opa! Quinta-feira Negra, ela aconteceu no dia 24 de outubro de 1929. O mundo capitalista foi surpreendido pela quebra da Bolsa de Nova York, também a quebra da Bolsa de Valores ou a quebra da Bolsa. Esses são os três nomes mais utilizados em questões de vestibular. Um dos efeitos da crise econômica. Milhares de investidores correram para tirar suas reservas financeiras do sistema bancário norte-americano, o que causaria um elevado número de saques. No entanto, muitos deles sequer chegaram a se efetivar. Simultaneamente, ao ocorrer as ações das mais diferentes empresas e negócios que atuavam no mercado internacional de capitais despencavam, levando várias empresas à falência. Então, é o que aconteceu, as pessoas estavam investindo, as pessoas estavam produzindo, investia muito na Bolsa de Valores. Mas teve um momento em que todo mundo estava sacando ao mesmo tempo. Então, com esse saque, estava quebrando a Bolsa, porque a Bolsa não tinha dinheiro para devolver novamente para aqueles indivíduos. Então, aí aconteceu esse desgaste muito grande, esse meio que desabamento econômico. E aí as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque teve uma queda muito grande no investimento, teve uma queda muito grande na economia americana. E aí muitas pessoas começaram a se matar, se jogar de cima do prédio, pessoas começaram a correr, a gritar, a chorar, porque eles tinham investido toda a sua vida, todas as suas condições financeiras em um investimento que não deu certo, um investimento que não estava tendo lucro, que estava só caindo, né? Estava só se decaindo com o passar do tempo. New Deal. Pensando em uma saída para a Grande Depressão, os Estados Unidos elegeram em 1932 o democrata Franklin Delano Roosevelt, conhecido também como presidente Roosevelt, tá? Que ele fez participação bem importante no Brasil aí na Segunda Guerra Mundial e também participou, os Estados Unidos participou da Segunda Guerra Mundial, que é outra aula que a gente pode falar mais lá na frente. Com a intenção de recuperar a economia abalada pela crise de 1929. Então, ele criou o chamado New Deal, que foi o novo acordo, que teve como principal objetivo mediar a geração de emprego em meio às obras públicas. Então, era a concessão de empréstimos e agricultores e de subsídios a fazendeiros que deixaram suas terras em repouso. Estabelecimento de salário-desemprego, diminuição da jornada de trabalho, criação de pactos de reconstrução da indústria, intervenção plena no setor econômico e financeiro, vigilância sobre a atividade bancária e regulamentação das associações operárias e sindicalistas. Então, o que aconteceu? Ele aumentou o emprego, ele também criou o seguro-desemprego, que era um salário que dava às pessoas que estavam saindo, estavam sendo desempregadas, eles ganhavam um certo dinheiro para poder se segurar, se manter ali naquele período. E esse New Deal caiu com uma luminosidade muito grande, porque foi um dos grandes focos, né? Foi a parte mais importante aí da criação do avanço dos Estados Unidos. E foi a partir do New Deal que até hoje, no ano de 2021, os Estados Unidos continuam como a maior potência mundial. Vamos questionar, a gente já viu isso tudo, a gente já analisou, então vamos questionar um pouquinho a história, vamos analisar um pouquinho. Primeira pergunta, o que a crise de 1929 tem em comum com a crise de 2008? E quais fatores poderiam ser apontados com relação ao comparativismo? Temos a resposta. As duas crises foram, em parte, motivadas pelo excesso da liberalismo, portanto, pela falta da regulamentação dos mercados. Então, a falta dessa regulamentação do mercado, pela falta do liberalismo que estava acontecendo,
aconteceu tanto a crise de 29 quanto a crise de 2008. Teve a crise de 2008, se você não lembra, dê uma revisada nesse assunto que é bem bacana. Como funciona a regulamentação e o que representa isso? O que é uma regulamentação e como funciona essa regulamentação? Resposta: o Estado ausentou-se do papel de fiscalizador nas duas épocas, em 1929 e em 2018, ou 2008. Grandes capitalistas tinham elevado lucro por meio da alta especulação financeira. Com a regulamentação, tais práticas seriam controladas, evitando o acúmulo de desproporcionais. Então, o acordo meio que estavam fazendo o acordo de forma errada. O acordo estava muito alto, a exploração estava muito alto e ali fez com que criasse um declínio, que aí veio a crise de tanto de 29, que a gente viu o declínio econômico, quanto de 2008. E como assim especulação? O que é especulação? A especulação é o valorização. Então, o dólar hoje é muito valorizado. Comparado ao real, ao euro, o dólar é muito mais valorizado. Não condizendo com a realidade de empresas e instituições financeiras. Em outras palavras, poucos capitalistas concentraram muito dinheiro em suas mãos, à custa de promessas de lucro futuros para o investimento. Então, eles investiam no banco, davam esse dinheiro para o banco, achando que esse dinheiro iria fluir no valor para o enriquecimento de sua empresa, só que muitas das vezes a gente confia bastante nos bancos e esquece que pode ter uma queda nesse valor. E foi o que aconteceu em 29 e 2008. Teve uma queda muito grande na Bolsa de Valores, ou seja, no investimento mundial, e eles acabaram quebrando, entrando em crise em 2008. E aí veio o surgimento do jazz. Vou passar uma música bem prática e rápida para exemplificar o que foi a criação do jazz.
its shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming I was only dreaming. I wake and I find you asleep in the deep of my heart. Here, darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy Sunday. Continuando com o nosso assunto, o jazz, né? A gente viu um exemplo de jazz americano, um jazz criado no Brooklyn, né? Um jazz que veio ali surgindo nos Estados Unidos. Então, o jazz nasceu, porém, a sua singularidade não está na mera existência. Muitas foram as linguagens musicais locais especializadas, mas em uma extraordinária expansão praticamente sem paralelo cultural em termos de velocidade e abrangência, e não ser pela expansão inicial do islamismo. Esse é, portanto, o próximo aspecto a considerar. Ele pode ser dividido, no grosso modo, em fases, cerca de 1900 a 1917, quando o jazz se tornou a linguagem musical da música popular negra em toda a América do Norte, que foi um exemplo que a gente viu, enquanto outra de seu aspecto sícope da ragtime, que é tornar-se componente permanente no Tin Pan Alley, que é de 1917 até 1929, que foi quando a crise iniciou. Quando o jazz estrito se expandiu muito pouco, mas evoluiu muito rapidamente. E quando a infusão do jazz altamente diluída se tornou a linguagem dominante da música, da dança ocidental urbana e da canção popular. Então, o jazz aí vai começar a surgir, né? A gente viu de 1917 até 1929 vai surgir o que seria o jazz urbano, na qual vai ter essa característica que eu mostrei, acabei de mostrar um vídeo do jazz, que vai ter esse patamar aí de música negra que vai se expandir nesse período aí da crise de 29. Espero que toda essa aula tenha contribuído para o seu enriquecimento. Não deixe ficar só aqui. Pesquise, analise, dê uma revisada novamente nos assuntos, porque são assuntos que mais caem, tanto em vestibulares quanto em Enem. Te vejo até o próximo vídeo.